Oi, minha gente, tudo certo por aí? Estamos começando mais um Fala Doutor, o seu espaço para falar sem tabu sobre o que realmente importa para a sua saúde. E hoje o papo é daquele jeito, viu? Direto, necessário e super atual. Doenças sexualmente transmissíveis. Em tempos de liberdade, diversidade e relacionamentos cada vez mais abertos, é essencial que a gente fale sobre prevenção, cuidado e, principalmente, informação sem preconceito. E para isso, eu vim conversar com a médica infectologista, doutora Clarissa Cerqueira, que vai responder tudo, mas é tudinho mesmo, viu? Sobre o tema. Vem comigo? Pronto, minha gente, já estou aqui com a doutora Clarissa Cerqueira, ela que é médica infectologista, como eu já disse, e a gente vai bater esse papo sobre as ISTs, porque até isso mudou nos últimos tempos. Antes a gente chamava DSTs e eu quero entender por que dessa mudança. Doutora Clarissa, seja muito bem-vinda ao nosso Fala Doutor, tudo bem? Tudo sim, muito obrigada, eu agradeço aqui o convite e vamos esclarecer aí essas dúvidas todas, né? Isso mesmo. Vamos começar por aí então. Por que essa mudança de DSTs para ISTs? Porque o que acontece? Quando a gente fala de doença sexualmente transmissível, a gente subentende que tem um sintoma, um sinal por trás disso. E a gente já sabe que muitas dessas DSTs, elas são silenciosas. O paciente ele tem a bactéria, mas não tem o quadro clínico, não tem sinal, não tem sintoma. E mesmo assim a gente precisa tratar. Então por isso que a denominação atual que a gente usa, né, e mais recomendada é IST, são infecções sexualmente transmissíveis. A doença pode vir acompanhada ou não. Uhum. E quais são as doenças mais comuns, as ISTs mais comuns, para usar o termo correto? Exatamente, que a gente tem, principalmente, né, o que chama mais atenção é HIV, é um IST, sífilis, entram aí também as hepatites e um grupo de outras ISTs que a gente chama de as uretrites e cervicites, que aí já tem gonorreia, clamídia, ureaplasma, micoplasma e o HPV. Então a gente engloba aí todas essas. Perfeito. A gente vive numa sociedade muito mais livre sexualmente, né? E aí eu queria que a senhora traçasse uma espécie de paralelo com o que a gente via na década de 90, na década de 80, para o momento que a gente vive hoje. A senhora acredita que esse aumento da liberdade sexual também representa um aumento de ISTs, considerando que muitos jovens acabaram não tendo esse contato com o período que a AIDS, o HIV levava à morte? Então, eu queria que a senhora falasse um pouco, traçasse esse paralelo, fizesse essa análise aqui pra gente. Realmente a gente vê isso, tá, com frequência, porque as pessoas mais jovens, elas não vivenciaram, não viram o que um paciente com AIDS pode apresentar, né? Então, são pessoas mais destemidas, eu posso assim dizer, são destemidas. E muitas vezes até no sentido assim, se eu pegar não tem problema. Realmente, a gente resolve, a gente tem tratamento para essas ISTs, mas o ideal é que a pessoa realmente se previne e não adquire, né? Não tenha a doença, nem a infecção. Então, mas de qualquer forma, tá traçando esse paralelo, antigamente tinha aquele mais terror, né? As pessoas tinham medo maior, porque vivenciaram, mas agora tem um pouco menos de medo, mas também a gente tem a questão da educação, que a gente vem educando essa população, e também temos mais formas de prevenção que não se tinha antes. Então a gente consegue, de uma forma assim global, pegar um paciente desse que é mais exposto, que tem relação desprotegida, para a gente trabalhar com ele as formas de prevenção. Não, que eles ouçam o aconselhamento dos médicos, né? Da sociedade que sempre está dizendo sobre isso, para se proteger. A proteção é fundamental. Doutora Clarissa, me explique, existe um público mais vulnerável atualmente para se contaminar, para contrair as ISTs? Porque a gente sabe que, assim como os jovens, eles se jogam mais nas oportunidades, nas relações ali, são mais espontâneos, têm relações mais, né? Estou aqui para o que deve é. Mas a gente sabe que também tem aqueles relacionamentos mais estáveis e que ainda assim tem uma puladinha de cerca. Então, qual é o público atualmente mais vulnerável, doutora? É bem isso mesmo, viu? O que a gente observa mais, população jovem até 30 anos. É o público mais vulnerável, que mais tem exposição. Até pelas atividades sexuais, muitas vezes menos uso de preservativo, porém, pessoas mais velhas ainda assim têm risco de IST. E tem ISTs, vou dar um exemplo aqui que é a sífilis, né?
Se a pessoa pegou na adolescência, na juventude, chega e nunca tratou, chegou lá nos 70, 80 anos de idade, e a gente descobre e tem que tratar. Então, são ISTs que mesmo tendo pego há anos atrás, a gente tem que tratar, independentemente aí da idade da pessoa. Uhum. Isso sem contar que a gente está observando também com o envelhecimento, as pessoas mais velhas estão mantendo uma vida sexual ativa. Então, a gente precisa acompanhar esse padrão aí de conversa, de discussão de prevenção, de rastreio, de tratamento dessas ISTs e também até entre casais, porque assim, a gente vê na prática, né, a gente como especialista, a gente vê na prática que muitas vezes tem casais que não são monogâmicos, tem várias parcerias e se a gente não tratar disso, né, como um todo, de uma forma global, fica uma pessoa transmitindo para outra e isso vai perpetuando a cadeia de transmissão. E isso é muito importante, essa entrevista, a gente levar essa informação, mais uma vez, para toda essa juventude hoje que está tomando um ato irresponsável. Fazer sexo é bom? É, mas com prevenção e com responsabilidade. Isso serve para todos. Principalmente quando essas relações não são monogâmicas para um e são monogâmicas para outro, né, doutora? Exatamente. A gente sabe que esse acaba sendo um grande problema, porque aí um acaba tendo essas relações extraconjugais, o outro não tem, aí traz de lá para cá, ou leva daqui para lá essas ISTs, isso é bem complicado, né? A senhora ainda recebe muitos pacientes assim no seu consultório, com esse tipo de histórico? Ah, sim, com certeza. A gente sempre tem pacientes assim. Porque dos dois lados, tá? Sim. Até da pessoa que acha que está no relacionamento monogâmico e não tem nenhuma outra pessoa na vida dela, não tem nenhum relacionamento, aí aparece com a sífilis. Então, assim, não tem como você justificar. Não brotou, né? Não apareceu do nada. A gente sabe que não apareceu do nada. E, ao mesmo tempo, eu recebo também pacientes que estão no relacionamento, mas tiveram uma relação extraconjugal e estão preocupados em pegar alguma coisa e passar para o parceiro, para a parceira, e a gente tem que trabalhar nessa questão de prevenção também. Mas é relativamente comum para a gente aí como infectologista, viu, atendendo esses casos. A gente já vai entrar na questão das doenças especificamente, dessas ISTs especificamente, mas dentro ainda desse quadro, quando chegam alguns desses casos com esse perfil, a senhora também acaba direcionando para psicólogo, para terapeutas, para que esse paciente possa ser acompanhado, né, para lidar com essa situação, porque aí podem ser duas questões: lidar com a IST descoberta, mas também com a descoberta de uma traição. Exatamente. O ideal é ter um acompanhamento multidisciplinar. E a gente entra numa questão também aqui bem delicada, né, por conta de sigilo. Sim. Sigilo médico. Então, a gente não pode falar para ninguém, porém, a gente sempre vai reforçar e estimular o paciente a contar e a convocar os eventuais parceiros ou parceiras para a gente poder fazer o rastreio. Porque se você pegou uma infecção e teve risco de passar para outra pessoa, a gente vai ter que fazer esse rastreio para cortar aí o ciclo de transmissão. Muito bem. Vamos ficar atento, viu? Tem. Pelo amor de Deus, evite problema. Vamos se cuidar, né? A camisinha ainda é a melhor forma de prevenção ou existem outros métodos atualmente? Vamos lá, a gente chama atualmente de prevenção combinada. Certo. Então são várias coisas que a gente faz. A camisinha é um dos fatores e eu posso dizer assim que um dos fatores mais importantes é a camisinha. Por quê? Porque ela não previne só HIV, ela reduz risco de sífilis, herpes, outras infecções, reduz também HPV, não exclui essas outras, mas reduz. Hepatites. Então, assim, a camisinha, ela faz parte da prevenção combinada, que a gente chama, tá? E o que mais faz parte dessa prevenção combinada? Já adiantando aí uma possível pergunta. Então, é o uso de preservativo, é o acompanhamento para rastreio dessas ISTs, porque se eu tô sempre acompanhando e pesquisando, assim que eu descobri, eu tô tratando. Sim. Se eu tô tratando de forma breve, eu tô reduzindo a transmissão. Então, é rastreio, é acompanhamento com frequência, é tratamento dessas ISTs e vacinação. Também entra aí. Vacinação, quais vacinas que a gente recomenda? De ISTs que a gente tem, principalmente HPV, hepatite B. E nos casos de homens que fazem sexo com homens, a gente orienta, assim, recomenda, apesar de não estar no SUS, a vacina da hepatite A, que é uma infecção aí também que pode estar acontecendo.
A vacina de HPV é disponibilizada para crianças a partir de 9 anos, né? Principalmente meninas, não é isso? Isso, exatamente. Mas a gente sabe que na nossa sociedade, que ainda tem muito machismo, muita hipocrisia, há um certo receio de muitos pais na hora de levar essas crianças para tomar a vacina. Acham que vão despertar previamente a vida sexual da criança. E falo isso porque, como trabalho em rádio também, muitos ouvintes às vezes ligam falando sobre isso, que vão evitar dar a vacina. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa vacina do HPV, a importância de se valorizar essa disponibilidade, principalmente no SUS, para que nossas crianças sejam vacinadas. Gente, isso assim, a vacina de HPV, ela simplesmente é uma vacina que previne câncer. Não tem como a gente fazer essa associação. A vacina, ela não tem como estimular a vida sexual de uma pessoa. A eficácia dela exatamente quando a pessoa nunca teve relação. Então, você tem que aproveitar a idade precoce, assim, aproveitar que a pessoa ainda não teve relação para vacinar. Porque é assim que a gente reduz. E HPV nada mais é também, um dos tipos de HPV é verruga. Então, aquelas verrugas de dedo, que tem gente que tem verruga no dedo, verruga na mão, na perna, no pé, isso tudo é HPV. Mas quando o HPV acontece no colo do útero, aí pode levar a câncer. Então, a gente tem que prevenir, porque é uma associação que a gente tem, que é muito clara, de um vírus levando a câncer. E a gente prevenindo o vírus, a gente reduz o câncer de colo de útero. Então, assim, é indiscutível o benefício da vacina. É puro mito, saia disso, viu? Saia, pelo amor de Deus, corre! Doutora, me explique um pouquinho sobre PrEP e PEP. O que são, para quem está disponível, enfim, sua eficácia, por favor. Sim, bem lembrado. Inclusive, só acrescentando, tá? A PrEP e a PEP, elas também entram na prevenção combinada. Tá. Que a gente fala, quando a gente usa essas estratégias, são estratégias que a gente tem para a prevenção do HIV, certo? E a gente pode prevenir HIV de duas grandes formas. Através de uma profilaxia pré-exposição, que é a PrEP. Então, o que é isso? Antes de me expor, eu vou tomar uma medicação para evitar pegar o HIV. Certo. E a PEP é a profilaxia pós-exposição. Então, poxa, tive um episódio de risco aqui agora, tive uma relação desprotegida. E aí? E aí não sei se eu tenho risco ou não tenho, vou atrás, vou fazer uma PEP, que é profilaxia pós-exposição. A PrEP, a pré-exposição, ela pode ser feita até de duas formas, tá? Ela tem a forma diária, então quem tem mais do que 2 exposições por semana, eu tenho relação sexual aí mais de 2, 3 vezes por semana, realmente não gosto, não uso tanto preservativo, então a gente precisa pegar essa pessoa e reduzir o risco dela se infectar. Então, vamos fazer a PrEP diária. Toma aí todo dia o comprimido, enquanto estiver durando esse risco aí de pegar HIV. Já a outra modalidade da PrEP é a sob demanda. Então, tem a possibilidade de pessoas que não têm tanta exposição, tanta relação sexual, tem uma exposição aí a cada 15 dias, uma vez por mês, aí tem a possibilidade de uso de PrEP somente quando for ter a relação. Então, você não precisa se expor diariamente a um comprimido. Já falando da pós-exposição, que é a PEP, aí sim consiste em até 72 horas da exposição no uso de medicação, que são por 28 dias. Então, só que tem que lembrar bem, reforçar esse prazo de 72 horas. Passou de 72 horas, não tem mais indicação. Perfeito. Ainda tem muita resistência por vergonha, por achar que vai cair no senso comum, no julgamento, ou as pessoas já buscam com mais tranquilidade essas medicações? Eu percebo muito mais tranquilidade. Que bom. Muita tranquilidade. As pessoas realmente aparecem em consultório falando, não, eu quero fazer PrEP. E assim, antes tinha alguns critérios, não era todo mundo que podia fazer PrEP. Agora não, agora é mais do que 15 anos, mais do que 35 quilos e risco de pegar HIV. O que é risco de pegar HIV? É ter relação desprotegida. Então, qualquer pessoa que tenha uma exposição, possíveis exposições aí, relação desprotegida e preenche esses critérios de idade e de peso, pode fazer PrEP e a gente recomenda porque é uma barreira a mais de prevenção. Ótimo.
Doutora, vamos falar um pouquinho ainda sobre hábitos do dia a dia que podem também ajudar nessa prevenção e alguns mitos que a gente ouve por aí. Antes de falar sobre sintomas, sobre diagnóstico, eu queria que a senhora falasse sobre a higiene íntima. De alguma forma, podem ser portas de entrada, podem contribuir de alguma maneira para se contrair uma IST? Isso é importante, tá? A higiene íntima não pode ser nem menos nem mais, que a gente vê os dois extremos. É verdade. A gente chega assim, tem paciente que fala, nossa, mas eu passo sabonete 5 vezes por dia. Aí eu, meu Deus, pelo amor de Deus, lava o quadro quente, se puder jogar até água sanitária. Isso. Mas aí destrói. Eu falei, olha, mas aí destrói. A gente tem bactérias boas na região genital, que se você passa muito sabonete, lava demais, você tira essas bactérias boas e a ruim ocupa o espaço. Sim. Então tem que ter um balanço aí. É para se cuidar, né? É para higienizar 1 a 2 vezes por dia com sabonetes apropriados para a região íntima. E de recomendação que eu dou, tem alguma lesão, alguma ferida, isso aí aumenta muito o risco de aquisição de ST. Uhum. Então, segura um pouco a onda aí até cicatrizar, até não ter mais nenhuma ferida, para depois ter uma exposição. Perfeito. Vamos falar de outros elementos. Uso de lubrificantes podem acabar interferindo na eficácia da camisinha, no fator protetor. Pronto, então isso aí não, tá? A gente pode usar. Também. Pois é importante deixar claro. Então, assim, é importante. Inclusive, se você não usa o lubrificante, muitas vezes você tem microlacerações, você tem ferimentos que a gente muitas vezes não vê a olho nu, mas ali também favorece a entrada de bactérias e vírus que podem causar IST. Uhum. Isso aumenta muito o risco de transmissão. Então, é importante sim, não tem nenhum problema, o lubrificante ele tem que deve ser usado quando necessário. Brinquedos sexuais também podem ser transmissores de doenças sexualmente transmissíveis? Podem, desde que eles... Agora sim, tem que higienizar de forma adequada. Não inventa para ficar compartilhando. Misericórdia. Pelo amor de Deus. Não, higiene, assim, e quando a gente fala de higiene adequada, é lavar, tentar, né, lavar com água e sabão para tirar a sujidade visível. Sim. E depois fazer a desinfecção com pelo menos um álcool a 70 ou aqueles lencinhos que a gente tem desinfetantes. É a forma que a gente tem aí de tentar reduzir também. E tem uso próprio, né? Não compartilhar. Por favor, exatamente. Não dá pra deixar em cima da mesa. Olha, quem quiser. Pelo amor de Deus. Não. Doutora, vamos falar então sobre os sintomas. Agora sim, falando sobre essa primeira forma de identificar, né? Qual é aquele primeiro sintoma que já deve ligar o sinal de alerta de uma possível IST? Pronto, aí eu vou dividir em 3 grandes grupos para facilitar, certo? A gente tem as virais, como HIV e hepatites, que aí podem não dar nenhum sintoma. Se derem algum sintoma, no caso de HIV, pode dar um quadro semelhante a uma gripe, com gânglios, pode dar dor de garganta, uma febre, são mais inespecíficos. A gente tem as ISTs que dão úlceras genitais, que dão feridas, e temos as ISTs que dão corrimento. Corrimento, a gente fala de corrimento cervical, que são as cervicites ou uretrites. Então, tem esses 3 grandes grupos. As que dão úlcera genital, a gente tem principalmente aí a herpes e a sífilis. As que dão corrimento, gonorreia e clamídia. Então, geralmente, tá? As que dão corrimento, 2 a 3 dias depois da exposição começa. Então, é coisa rápida. Eu atendo o paciente, não, que eu tô com corrimento, aí eu já falo logo. Você teve uma relação, tem uns 2 a 3 dias, né? Aí todo mundo pensa até que isso era evidente. Exatamente. Já fala assim, nossa, o pessoal até se assusta. Eu falei, a gente resolve. Mas assim, geralmente é rápido, tá? Sim. Os corrimentos são rápidos. As úlceras genitais podem demorar alguns dias. Inclusive, a sífilis, por exemplo, que a gente está vendo realmente um aumento de casos importante, a sífilis é um problema, porque dá uma ferida muitas vezes pequena e que não dói. Então, passa batido, as pessoas não veem. E muitas vezes estão em locais que não são visíveis, dentro do canal vaginal, na região do ânus, as pessoas não conseguem ver, não está doendo. Então, a sífilis tem esse problema. E quando a gente fala, né, já das outras virais que a gente tem, só com exames sorológicos mesmo, que a gente faz a testagem para avaliar se infectou ou não.
Você que ligou agora na nossa TV Câmara aqui de Salvador, estamos conversando com a doutora Clarissa Cerqueira, ela é médica infectologista, a gente está falando sobre as infecções sexualmente transmissíveis, as antigas DSTs. Ela já explicou no começo o porquê dessa mudança na titulação, mas a gente está, assim, se aprofundando sobre esse tema que é tão importante, tão caro e tão necessário que você que está aí do outro lado se atente, né? Infelizmente, muitas pessoas ainda deixam de lado o uso da camisinha ou outras formas de prevenção, mas é preciso sim que a gente sempre esteja falando sobre esse assunto. Doutora, a senhora estava falando dos sintomas, mas a senhora também disse lá no comecinho que algumas dessas infecções elas podem ser assintomáticas. Quais seriam elas? A gente tem, como eu falei até agora, das uretrites, né? Essas infecções que dão corrimento. Grande parte delas, as pessoas não têm corrimento. A gente vê quem tem corrimento que o paciente vai se queixar. Mas muitas mulheres, por exemplo, a maioria delas não tem nenhuma queixa. Só em exames de rastreio que aí a gente consegue identificar. E são bactérias que têm um potencial de causar doença importante, então mesmo sem sentir nada, a gente tem que tratar. O HIV também, como eu falei, pode dar um quadro inicial. Pode, mas grande parte dos pacientes não sentem nada. Então, a gente só vai descobrir fazendo a testagem. Hepatites também. Muitos pacientes não sentem nada. A gente só descobre depois com o exame de imagem. Então, tem que ficar... O que fica principalmente de mensagem? Que, assim, teve uma exposição, tem que procurar atendimento médico para ser testado e fazer esse acompanhamento. Excelente. A senhora falou dos exames de rastreio. Num check-up comum, por exemplo, é possível se identificar se chegar a uma doença sexualmente transmissível, uma infecção, ou não? São exames específicos que precisam ser feitos? Fale um pouquinho mais sobre isso. Perfeito. É porque a gente vê realmente muitas pessoas são preocupadas com a saúde e fazem esse check-up, né? Check-up anual. Então, é bom pedir para o seu médico acrescentar essas sorologias. Fala, eu quero o check-up das infecções, das ISTs, que o que a gente pesquisa, e se tiver alterado a gente trata, tá? Sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C principalmente, e a gente pode pedir o exame que a gente chama de painel de ST, né? Quando a gente faz um swab da região genital, um cotonete, e a gente pesquisa gonorreia, clamídia, ureaplasma, essas bactérias que podem causar aí essas uretrites, esses corrimentos, e dando positivo desses testes, a gente já inicia o tratamento. Ótimo, muito bem. Falando sobre HIV, atualmente a gente sabe que existem os coquetéis, mas esse tratamento, como ele é vitalício, ele tem um prazo? Fale um pouco mais sobre isso, porque a gente vê geralmente os especialistas falando, mas é algo muito específico, a gente não tem esse panorama atual do HIV. Eu queria entender melhor como estamos agora e como é que se dá esse tratamento. Olha, é tranquilo. Eu quero até desmistificar as coisas aqui, tá? Porque a infecção pelo HIV, ela é considerada atualmente uma doença crônica. Eu vou dar um exemplo. Quem tem pressão alta? Quem tem diabetes? Tem cura diabetes? Vai ficar tomando remédio para a vida toda. Pressão alta, geralmente, a mesma coisa. O HIV, também. Então, assim, eu não vou falar em cura, mas eu tenho um controle muito adequado dessa infecção. O paciente vai tomar remédio, sim, para a vida toda. Mas, e tomando remédio, vida segue normalmente. Tendo relações sexuais. Não transmite. Quando está indetectável, quando o vírus ele fica indetectável no sangue, ele não transmite. Então, assim, sendo mulher, engravida, pode ter filho normal, vai tomar medicação normal, só não pode amamentar. Mas, normal. Eu tenho vários pacientes que vivem com HIV, que tiveram filho e normal, não passa para criança, você toma, desde que tome as medicações. Então, a infecção pelo HIV é considerada uma doença crônica, equiparável às outras doenças crônicas. E o coquetel, eu posso dizer assim, é algo que a gente usava mais antigamente esse termo, porque antigamente eram muitos comprimidos. Tinham comprimidos que ficavam dentro de geladeira e dava muito efeito colateral. Atualmente, o tratamento é muito tranquilo. Efeito adverso, olha, eu acho que tem muitos anos que eu não vejo um paciente com efeito adverso à medicação, anos. Então, no máximo, no início do tratamento, uma dorzinha de estômago, mas que depois passa. Então, e vida que segue, acabou.
São só 2 comprimidos, imagina, 2 comprimidos uma vez por dia e depois muda para 1 comprimido por dia. Então, assim, é muito tranquilo, não tem efeito adverso importante. A única coisa é que vai virar amigo do infecto. Vai ficar íntimo, porque a gente vai ter que se ver a cada 6 meses para acompanhar o tratamento, o uso da medicação e garantir que o vírus esteja sempre indetectável. Inclusive amigos meus que chegaram na infelicidade de adquirir essa doença, mas está tomando suas medicações e continua fazendo tudo que ele gosta, mas com precaução, para que não venha contaminar as outras pessoas. Essa é a melhor parte, você ter responsabilidade com aquilo que você adquiriu, para não irresponsabilizar outras pessoas. A gente sabe que existe também um estigma, né? A partir do momento que existe o diagnóstico. Muita gente fica com medo, fica com receio e não sabe nem socialmente como é que lida com esse diagnóstico, enfim, com medo de ser julgado, de ser apontado socialmente. O que é que a senhora indicaria para essa pessoa que descobre esse diagnóstico de HIV? De fato, é recomendado que ela fale para os parceiros ou para o parceiro que tem HIV, que está em tratamento? Como é que se dá essa orientação? É indicado que tenha ali o apoio de um psicólogo, de um terapeuta? Como é que a senhora... Isso, exatamente. Isso tem que ser um acompanhamento. Eu sempre encaminho para o psicólogo, porque isso mexe muito com a cabeça da pessoa. E a primeira coisa que eu faço é desmistificar, é falar isso. Eu falo, a vida vai continuar como continuou, você só vai tomar a medicação, faça a comparação com essas outras doenças crônicas, transtornos psiquiátricos que precisam de uso de medicação diária. Isso tudo, mas de principal orientação é a gente tentar quebrar a cadeia de transmissão logo. Então, nesse período que você está aí com o vírus circulando, dá uma segurada em relação sexual, inicia logo a medicação, né? A gente já inicia logo o tratamento, dá uma segurada em relação sexual, marca consulta com o psicólogo e vê se a pessoa quer conversar com outra sobre isso. Porque vamos ao pé da letra, se ela quiser, ela não conversa com ninguém. Eu tenho vários pacientes que falam, eu não quero contar para ninguém e tô bem com isso. Então, ok, pelo menos tem a mim para eu conversar. Então, pelo menos a gente conversa. E ela é boa de papo, viu? É boa de conversa. Tô gostando. Aí a gente vai conversando. Falei, eu tô médica e terapeuta aqui. Mas tem pacientes, inclusive, que falam que não querem nem contar para outros médicos. Porque ainda tem médicos de outras especialidades, depender que muitas vezes ficam preocupados e tudo isso. Mas, assim, eu incentivo, né? Que pelo menos para médico, ainda mais se for fazer alguma cirurgia, alguma coisa, é importante estar ciente. Mas o paciente, ele tá no direito dele de, para outras pessoas, decidir se ele vai querer contar ou não. Mas é importante, assim, pelo menos contar para alguém de confiança ou ter uma psicóloga, uma pessoa para você conversar a respeito e se sentir confortável, porque isso ajuda bastante. Então, é uma recomendação que a gente faz. Agora, depois desse tratamento bem sucedido, que o vírus esteja ali não detectável, é possível haver uma reinfecção, uma outra relação, essa pessoa que já vem tomando esses medicamentos? Pode acontecer se a pessoa teve contato com uma outra que tem um vírus mais resistente circulando no corpo. Então, isso pode acontecer. E isso é um dos motivos também da gente estar sempre acompanhando. Então, esse paciente que vive com HIV, ele fica com infecto pelo menos a cada 6 meses, está acompanhando. A gente precisa de exames para ver como é que está o vírus no sangue, rastrear eventuais efeitos adversos das medicações, que, como eu falei, muito difícil de acontecer, mas a gente tem que fazer esse rastreio e por aí vai. Mas é algo que pode acontecer sim. Doutora, a gente já está perto de terminar essa entrevista, que eu estou aqui abusando da senhora, já tem um bom tempo, e conversando. esse bate-papo ótimo, mas a gente também precisa falar sobre mídia, sobre jovens, informação, focar um pouco mais nisso, porque a gente sabe que as novas gerações parece que não tem tanta consciência assim em relação à prevenção, como a gente falou lá atrás. Então, na sua visão, o que é que poderia mudar esse cenário? A educação sexual nas escolas, por exemplo, já que muita gente tem essa lacuna na família, seria fundamental para diminuir e conscientizar mais esses jovens em relação à importância do uso da camisinha, da prevenção, enfim, o que é que a senhora pensa a respeito? Com certeza, eu acho que isso tem que vir da família também, né? A gente sabe que isso é complicado, mas da família, juntamente com a escola, né? Ambos juntos, e em postos de saúde, em consultas, isso tem que ser conversado. Por quê? Você não conversar não significa que a pessoa não vai ter vida sexual ativa. Vai!
Só que vai ser com menos informação. Então, a educação, ela tem que acontecer. Tem que se falar de prevenção, tem que deixar disponível o preservativo. Você vai em posto de saúde, realmente você sempre observa lá as caixinhas com preservativo, conversar. Por quê? Você vai ter relação? Ok, mas se proteja, tenha de forma consciente dos riscos, dos benefícios, de tudo que pode acontecer e das formas de prevenção. Quero fazer a PrEP também, tem mais de 15 anos, quero fazer a PrEP. Pronto, se previna. Então, vacina, a gente faz tudo. Qual recado você manda para as pessoas que estão aí na atividade ainda? Para usar preservativo. Cuidar, né? Para cuidar e para viver. Namorar é bom, mas se prevenir é melhor. Pois é, se cuidem, por favor. E eu imagino que também cheguem aqui para a senhora muitos casos de fake news, né? Assim, de mães, de pais, ou até mesmo de jovens, de adolescentes que falam, porque eu ouvi dizer que dessa ou dessa forma não contrai a doença sexualmente transmissível. Como é que chegam muitos casos? Queria que a senhora trouxesse alguns exemplos, enfim, como é que se dá essa vinda desses pais aqui por causa dessas fake news que rolam aí, WhatsApp, Instagram, em todas as redes sociais. Rola bastante. O que eu mais vejo é a questão da vacina de HPV. Tá vendo? Isso é importante, é incrível, como muita gente fala assim, não vou dar vacina por conta da vida sexual, vai estimular. Aí eu explico, não é bem assim. Outra coisa também, sabe que é muito frequente, de tipos de relação sexual do que pode ou não passar. Sim. Por exemplo, eu tive exposição só com sexo oral, então eu tô protegido. Não, calma aí. Não é bem assim, não. Passa sífilis, a ferida da sífilis que a gente vê na região genital pode acontecer na região oral também, na boca. Então, assim, pode passar outras infecções, pode passar herpes, pode passar outras coisas com sexo oral. Sexo vaginal também transmite, tá? A gente sabe que quanto mais episódio, quanto mais exposição sem preservativo e com feridas, com lacerações, por isso que a gente falou até de uso de lubrificante, porque se você tem feridas, isso tudo, aumenta o risco de STs, no geral. Então, é importante, assim, ter essa consciência de que qualquer tipo de exposição tem risco e que o risco varia conforme, né, esse tipo de exposição também, circunstâncias da relação e outras formas de combinação de prevenção, né? Pessoal, mas eu usei preservativo nessa exposição, na outra que eu não usei, a gente vai fazendo um cálculo assim mental dos riscos que aquele paciente, daquela paciente pode ter tido para atuar aí na forma de prevenção. Doutora, última pergunta, né? À vontade. Por favor. A senhora falou aí sobre muitas formas de prevenção, falou sobre vacinas, que são muito importantes, mesmo para você que tem seus conceitos, suas ideologias, mas, por favor, vacinem seus filhos. Existe alguma perspectiva de vacina contra o HIV? A ciência já se debruça em relação a isso? Como é que está esse momento? Com certeza tem essa perspectiva, tá? Só que, assim, tiveram até alguns estudos recentes, mas que eles acabaram que não foram tão bem sucedidos. E eu posso dizer que o que mais teve de avanço até o momento não é bem uma vacina, mas são medicações, tipo uma PrEP, que a gente faz de forma subcutânea, mas que dura 6 meses. Sim. Então, a pessoa fica 6 meses, assim, com uma única injeção, protegida aí do HIV. Então, não é uma vacina, mas é uma forma de prevenção. Então, eu posso dizer que a ciência está avançando de forma muito mais rápida nessas formas de prevenção, via drogas de longa ação, do que em si com vacinação. Excelente. Só para a gente encerrar, mande um recado então para quem está em casa nos assistindo em relação à importância da prevenção, mas também deixando muito claro que existem aí atualmente muitas formas de se conviver com algumas doenças, ISTs, que ainda não tem cura, como é o caso do HIV, mas também de, enfim, tomar medicamentos e até mesmo sanar algumas outras. Com certeza. Então vamos lá. Você que está em casa, anota aí, tá? Para a gente deixar tudo organizado. Teve exposição sexual de risco, sem preservativo, procura atendimento médico para a gente avaliar esse risco e ver se a gente tem como te proteger aí de eventuais infecções. Ou, mesmo não teve uma exposição recente, mas tem risco de ter, vacina tem que estar em dia, avalia aí se quer fazer PrEP, faz a testagem recorrente dessas infecções, se tiver alguma positiva aí, trata, né? Já vai atrás do tratamento
e fica fazendo acompanhamento frequente e regular, né? Porque aí, eventualmente, pegou, de forma rápida a gente trata. Então, é dessa linha aí que a gente consegue controlar as ISTs. Ótimo. E se precisar de infectologista, já procura a doutora Clarissa, que é ótima, tem um papo fluido, vai ser ali, ó, uma excelente indicação e um bom meio para você seguir no seu tratamento aí, com certeza, tendo uma boa parceira do lado para te acompanhar nesse processo, porque eu adorei nossa conversa, foi ótimo te conhecer. Prazer, Muito obrigada também. por receber nossa equipe, viu? Eu que agradeço, foi ótimo, um prazer aqui com vocês, estou sempre à disposição. Perfeito. É isso, minha gente. Recado dado. Espero que você tenha pego a visão, literalmente, em relação às ISTs. E lembrando que o nosso Fala Doutor é toda quarta-feira, 13h, aqui na nossa TV Câmara de Salvador. Se você ainda não acompanha a nossa programação, pelo amor de Deus, aponte agora a câmera do seu celular, porque é o QR Code que aparece no cantinho da tela e você vai ter acesso ao nosso canal no YouTube, onde está disponível toda a nossa programação. Um beijo para você e até a próxima.